Tem dois momentos nessa história da luta contra a radiação eletromagnética não ionizante, na qual a gente busca resgatar um pouco do nosso direito à saúde. Aqui em Porto Alegre, lá nos idos de início da década, início dos anos 2000, nós tivemos algumas lutas muito interessantes que fizeram inclusive com que algumas antenas que estavam sendo colocadas na cidade fossem inclusive retiradas. Isso baseado num movimento grande que muita gente das comunidades, de diferentes bairros de Porto Alegre se uniram, buscando, inclusive, uma legislação que pudesse, obviamente, trazer um pouquinho de conforto, na qual a gente se sentisse um pouquinho mais seguro. Porque essa questão da radiação eletromagnética, da telefonia celular, ela se parece com todas as outras lutas que a gente tem que disputar no dia a dia, principalmente na área ambiental. Ela nos lembra as lutas, por exemplo, contra os agrotóxicos, porque tudo é igual. Ou seja, as empresas vêm, trazem uma tecnologia, destroem uma imagem anterior para colocar essa nova tecnologia, utilizam muita propaganda, para nos dizer que essa tecnologia é uma coisa fundamental, que a gente não pode viver sem ela, e as pessoas acabam, inclusive, sendo induzidas, e eu diria, inclusive, induzidas criminosamente a utilizarem uma tecnologia sem conhecimento prévio dos riscos a que essas pessoas, a que as comunidades estão correndo. Então, a partir dessas discussões, a gente até conseguiu uma legislação municipal em Porto Alegre. Essa legislação municipal, ela é considerada, vamos dizer assim, uma legislação importante, mas as empresas não desistiram, durante esses mais de 10 anos, de destruir a nossa legislação, que não é nada absurdo. Ela é simplesmente uma legislação que outros povos têm direito. Os suíços têm direito a se contaminarem menos, a serem poluídos menos com essa radiação, mesmo utilizando essa tecnologia. Nós temos também notícia de que na Itália a potência permitida é menor, ou seja, eles também estão buscando se proteger, na China, na Rússia. Então, por que nós, aqui no Brasil, não podemos também ter o direito de se comunicar, de ter alguma tecnologia de comunicação sem corrermos o risco de morrermos a grande maioria de câncer? E aí eu diria, por que a grande maioria de câncer? Para quem está observando os dias de hoje, deve ter se dado conta nas notícias de rádio, TV, jornal, que o Ministério da Saúde está impondo que os pacientes de câncer terão direito a, no máximo, em 2 meses, a serem atendidos, ou seja, eles não podem demorar mais para serem atendidos. Por que isso? Por que é uma preocupação tão grande com esses pacientes? Porque nesses últimos anos, nessa última década, aumentou em muito o número de pessoas com câncer. Eu diria assim, quem não conhece um indivíduo, um parente, um amigo, um parente de um amigo, que não morreu recentemente de câncer ou que não está acometido dessa doença? Isso chega a ser apavorante quando a gente começa a parar, pensar e contabilizar o número de conhecidos que a gente sabe que estão passando por tratamento. Hoje em dia, inclusive na TV, é o que a gente mais vê, tratamento de pessoas famosas aí devido aos problemas de câncer. Bom, a radiação eletromagnética tem a ver com isso? Tem. A própria Organização Mundial de Saúde, agora em 2010, olha, já passou um certo tempo, as pessoas ainda não estão sabendo que a Organização Mundial de Saúde classificou a radiação eletromagnética não ionizante como classe 2, que é possivelmente carcinogênica. Falta só um passo para dizer que é carcinogênica, que causa câncer e que, portanto, nós estamos correndo grandes riscos. Bom, no entanto, embora isso exista, essa informação já esteja aí, pelo menos nos meios acadêmicos e em alguns grupos, em algumas organizações não governamentais que sempre estão buscando, mais informação. Embora isso, lamentavelmente, o Senado está aprovando, primeiro no Senado, uma legislação, um projeto de lei, o projeto de lei 293/12, que na verdade nos retira o direito a nos defendermos. Quem pegar esse projeto de lei, o 293/12, e se der ao trabalho de ler artigo por artigo, vai ver que estão nos tirando lentamente, sutilmente e diabolicamente, eu diria,
o nosso direito a nos defendermos quando somos atacados por determinadas situações que colocam em risco a nossa saúde. Ou seja, impõe nesse projeto de lei, né, uma situação na qual a gente tem que os órgãos públicos de fiscalização ou de licenciamento têm que correr para dar um licenciamento. Ele só tem direito a um momento de pedido de esclarecimentos, ou seja, se as empresas forem maldosas e ainda assim passarem documentos incompletos, os órgãos públicos só têm direito a uma pedido de esclarecimento, e se depois disso ele não conseguir liberar, fazer uma análise adequada, automaticamente as empresas têm direito de implantar. É isso que está dito na lei, ou seja, perdemos completamente o nosso direito. Ou seja, embora o dispositivo fale em saúde, eles estão pouco ligando para a nossa saúde. Porque, na verdade, eles não colocam dentro da lei condições para que a gente realmente seja menos atingido pela radiação eletromagnética não ionizante. E nós já temos informações suficientes. Nós temos bastante, não é só a Organização Mundial de Saúde, a Organização Internacional do Trabalho, no Brasil mesmo, desde 1975, já naquela década, nós já tínhamos casos trabalhistas de pessoas que tinham, né, buscado seus direitos, tendo em vista algumas situações de problemas de saúde decorrente de campos eletromagnéticos. Ou seja, não é de hoje que a gente tem informações, bibliografia e alguns indícios, né, e algumas coisas que realmente nos levam a acreditar que nós estamos correndo grandes riscos ao consumirmos essa tecnologia da forma como ela está sendo consumida.